O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse há algumas semanas que o sistema político brasileiro mudou. Segundo ele, hoje o Congresso tem muito mais poder do que é normal e que nosso sistema é único, nem presidencialista, parlamentarista ou semipresidencialista. Essa fala veio junto com a crise envolvendo o aumento do IOF. Mas o mais assustador disso é que ele tem razão. O nosso sistema é único e horrível. E pior, estamos caminhando para a total ingovernabilidade e para o colapso das contas públicas. Para entender tudo isso, então fique por aqui. Eu sou Gustavo Lustosa e você está no Biologia Política, canal de divulgação científica e de análise política. Se te interessa, curta, se inscreva, compartilhe. Se já fez tudo isso, então vem comigo. Olá, Homo sapiens. Vamos falar de política? Bom, você deve ter visto sobre essa crise aí com o aumento do IOF. Talvez quando você assista esse vídeo já vai estar resolvido, ou enfim, já tenha tido uma boa conclusão. Mas eu vou explicar rapidamente então, só para pelo menos você entender o que realmente aconteceu, e caso não tenha resolvido, você vai entender então qual é a problemática por detrás. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, que incide sobre transações de crédito, câmbio, seguro, investimentos, títulos, valores imobiliários, etc. Em tese, a Constituição dá poder ao presidente para alterar o seu valor, mas apenas com o objetivo de regular a política monetária, entre outros fatores, mas não de arrecadação. Quando o governo quer arrecadar mais dinheiro, ele deve fazer um projeto de lei para criar um imposto, por exemplo, mudar o valor do imposto, e tem que ser tão aprovado ou não pelo Congresso. Só que aqui mora o detalhe que muita gente está escondendo ou não sabe, né? Em 2021, o Bolsonaro aumentou o IOF justamente para financiar o aumento do Bolsa Família. Isso foi amplamente anunciado. Uma pessoa chegou a fazer o questionamento do STF, o STF disse que era válido e o Congresso se calou, né? Depois, no final do governo, o Guedes abaixou novamente o valor do IOF. Então, o que o Lula está fazendo tem total precedente. Só que dessa vez, o Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado, aprovou um decreto legislativo para derrubar o decreto do governo Lula, alegando inconstitucionalidade, né? Só que, como eu falei, o verdadeiro motivo não é esse. O motivo é político. Foi um ataque direto ao governo Lula. Mas então, enfim, o Lula reagiu, né, acionou o STF e iniciou uma campanha online, principalmente de críticas ao Congresso, principalmente com o título Congresso Inimigo do Povo, tá? Então, assim, só para encerrar esse assunto, é importante, então, resumir, né? Sim, com base no precedente aberto por Bolsonaro, o Lula tem base legal para fazer esse aumento do IOF, tá? Porém, falar que o IOF é uma boa política para a redistribuição de renda, como que está sendo a narrativa do governo, não se sustenta muito, tá? Não vou entrar em detalhes técnicos, né, porque eu não sou economista, mas muitos economistas têm comentado que esse aumento pode sim aumentar, por exemplo, o crédito pode encarecer a produção industrial e aumentar o preço de produtos, então isso vai afetar os pobres indiretamente também, tá? Porém, o governo de fato enviou projetos verdadeiros para a distribuição de renda, que é o caso da reforma do imposto de renda e a taxação de grandes fortunas que o Congresso travou, tá? Então, no caso do aumento do IOF, o motivo era outro: aumentar a arrecadação, tentar conseguir lá o superávit primário, reduzir o déficit, tá? Isso não adianta a gente aqui ser ingênuo, tá? Só que, na verdade, toda essa crise, ela envolve justamente esses dois assuntos que eu falei no início: a crise orçamentária do Brasil e o poder do Congresso. E aqui é importante ficar claro isso para todo mundo. O maior problema do Brasil não é Tal déficit primário que muita gente fala. O problema do Brasil é que o orçamento público brasileiro tem muitos gastos obrigatórios, impostos por lei, e outros gastos que são discricionários, que são por escolha do presidente. E esses gastos obrigatórios têm um crescimento já previsto por lei, né, acima da inflação, ou pela inflação, ou junto com o salário mínimo. O problema é que, segundo o crescimento atual, algumas análises já colocam que vai chegar praticamente a 100% em 2029, ou próximo disso. E aí, depois disso, não vai ter mais dinheiro para investir em mais nada, tá? Então, a gente está falando de um colapso total das contas públicas se não houver uma reforma política profunda. Isso acontece por vários motivos, né? Primeiro, o crescimento econômico fraco, má alocação de recursos e, principalmente, muitas renúncias fiscais, tá? Só em renúncias fiscais a gente está falando de R$500 bilhão por ano. Essas iniciações foram feitas para frente de grandes empresas, bancos, agronegócio, etc., supostamente para aquecer a economia, gerar emprego, mas esses benefícios são muito poucos ou até muitas vezes inexistentes. Temos também o Plano Safra, por exemplo, que também tem isenções, mas também tem crédito subsidiado, em outros incentivos do setor agrícola.
Eles dizem que é para ajudar, né, o pequeno e médio produtor rural, mas na verdade também beneficia latifundiários que já são bilionários. E esse valor também chega a 500 bilhões, ou seja, meio trilhão. Então, quando você soma isso com os privilégios do judiciário, da elite do funcionalismo público e outras distorções, o país pode quebrar a qualquer momento. Então, mais do que nunca, a gente precisa tanto de um presidente quanto de um Congresso que estejam comprometidos a enfrentar esses privilégios. O que a gente está vendo é exatamente o oposto. E é aqui que eu preciso discutir sobre o poder do Congresso. Por que o Congresso tem tanto poder assim, né? Como a gente chegou nessa situação e quais são as críticas realmente válidas ao que estamos vivendo, porque muita gente fala besteira. Você quer ver? Por exemplo, quantas vezes você já ouviu falar que o Brasil tem partidos demais? Se você ouviu isso, saiba que quem falou isso não estudou o mínimo sobre o tema. Nada. Porque isso é falso. Obviamente falso. Primeiro que não importa o número de partidos. O Brasil poderia ter 1000 partidos, mas se poucos recebessem dinheiro público e poucos elegessem representantes no Congresso, não mudaria nada na nossa vida. Por exemplo, na Alemanha, na Espanha, na Suécia e em vários outros países, há dezenas, mais 50 partidos. Por exemplo, só na Espanha, que é o caso mais extremo, há 4.000 partidos. Até mesmo nos Estados Unidos, há dezenas de partidos pequenos, só que os únicos que conseguem eleger candidatos a nível nacional é os dois, democratas e republicanos, apesar que muitos também são eleitos sem partidos. Lá é tão fácil que é partido que até o Elon Musk conseguiu criar. Tá? O problema mesmo é quantos partidos conseguem eleger uma bancada no Congresso. Normalmente em democracias maduras, estáveis, normalmente são 10 partidos mais ou menos que elegem ali deputados e 2 ou 3 já são suficientes para ter maioria absoluta, né? No caso do Brasil, mesmo com as reformas recentes, que eu já vou falar sobre elas, nós ainda temos mais 20 partidos com assentos na Câmara. E se a gente for só pegar um número, não estou falando de ideologia, tá? A gente precisaria de 5 ou 6 partidos para poder ter maioria absoluta na nossa Câmara. E para entender como a gente chegou nesse nível, a gente precisa voltar para a Constituinte, quando foi criada então a nossa Constituição. A Assembleia Constituinte, então, ela foi feita no final da ditadura, né? E lá já existia o Centrão, tá? Que eram os partidos fisiológicos ligados à elite e também da ditadura militar, mas também tinha outros grupos, tinha os comunistas, liberais, moderados, etc. Mas por aquele contexto, né, de passado autoritário, houve uma forte tendência de dar cada vez poder ao Congresso, né? Por medo de retrocessos, por medo tanto de direitos quanto de poder dos deputados. Inclusive, existia uma ala muito grande de parlamentaristas, principalmente aqueles que iam fundar mais tarde o PSDB. Então, a Constituição acabou sendo escrita com muito poder com o Congresso, quase um parlamentarismo, né? O próprio FHC, que foi constituinte, falou isso em uma entrevista em 1993, antes do plebiscito, falando que se fosse aprovado o presidencialismo, isso provavelmente geraria um grande conflito, porque a Constituição já tinha dado muito poder ao Congresso e muito dificilmente isso iria ser mudado. Além disso, tem 3 pontos que eu quero aqui enfatizar de coisas ruins que a Constituição fez, ruins no sentido de, pelo contexto nosso, acaba gerando esses conflitos. Primeiro, a gente tem uma constitucionalização excessiva. A gente tem muita coisa na Constituição com cláusula ali. Então você precisa mudar sempre com emendas do Congresso. Segundo, também é fácil mudar a nossa Constituição, já foi mudada mais de 100 vezes, basta 3/5 do Congresso, enquanto em outros países normalmente é 2/3. E terceiro, o Congresso pode derrubar veto do presidente com maioria absoluta da Câmara e do Senado, ou seja, com facilidade. E para piorar, mais tarde foi implicado então um sistema eleitoral confuso, caro e que leva à desunião partidária, né? Os candidatos disputam votos entre si, dentro do próprio partido, há uma disputa interna, né? Então isso já é partidos que não são coesos, que não têm uma identidade, e cada deputado busca o seu próprio poder. Ou seja, o famoso centrão, são partidos fisiológicos, tá? Já fiz um vídeo inteiro explicando o que é centrão. Se você não assistiu, depois que acabar aqui, assista lá que você vai entender melhor. E uma coisa importante, no começo era fácil criar partidos, depois se tornou super complexo como é hoje, tanto que nem o Bolsonaro, eu nem gosto do Bolsonaro obviamente, mas ele tem um poder político gigantesco, nem ele conseguiu criar um partido sendo presidente. O acontecendo é que a gente tem vários partidos, mas são todos de famílias que já estavam no poder, tá? Então há uma dificuldade de renovação também. Então a gente tem o pior dos mundos, a gente tem um Congresso com muitos partidos, mas esses partidos também não têm identidade pragmática, né, programática,
E o presidente precisa o tempo todo de um grande número de apoio para poder fazer mudanças na Constituição e fazer reformas assim por diante. E aí daí que surgiu o presidencialismo de coalizão, né, uma prática inaugurada pelo próprio FHC que eu citei. Que esse método consiste em você distribuir ministérios e cargos para vários partidos para conseguir essa maioria. Só que aqui é importante destacar uma coisa: qualquer democracia você tem que negociar. Mesmo em países democráticos, partidos sólidos e tal, você tem negociação. Só que essa negociação ela é na base de ideologia, de bandeiras, de programas, tá? Não é simplesmente um toma lá da cá. Por exemplo, na Alemanha, quando houve recentemente um governo social-democrata, que uniu os sociais-democratas, liberais e verdes, isso era um programa, isso foi criado, baseado num programa. Então você teria políticas sociais, reformas econômicas e ambientais. E foi colocados os ministros desses partidos para aplicar um programa específico. Já no Brasil, essa negociação é puro loteamento de cargos. Os ministérios são ocupados por pessoas sem preparo, tá? Que estão lá só pensando no poder e dinheiro. Isso leva à ineficiência e à corrupção. E aí tentaram resolver isso, né, supostamente, com as reformas eleitorais que foram tão elogiadas pela mídia, que criaram cláusulas de barreira e as federações partidárias. Só que veja, elas não trabalham na raiz do problema. Você ainda tem um sistema eleitoral que leva à divisão partidária. Então o que a gente tem agora é partidos se fundindo, federações, muitas delas que não, a maioria não funcionou, e no fundo aí continuamos tendo partidos que não têm uma essência, que não têm o mesmo programa, que têm uma mesma bandeira, tá? Então, no fundo, apenas mascara o problema que a gente tem de governabilidade. Mas tudo piorou com o orçamento secreto criado em 2019, com a anuência do Bolsonaro. O orçamento secreto foi uma mudança profunda na forma como o Congresso influencia o orçamento na União. Antes, o Congresso votava a LOA, né, que é a Lei do Orçamentário Anual, que define quanto cada ministério receberá e separava uma pequena parte para emendas parlamentares, né, que eram distribuídas igualmente entre deputados e senadores, e eles poderiam então direcionar esses valores para municípios e estados onde estão sua base eleitoral. E ali tinha alguma transparência e controle. Além disso, também havia as emendas do relator geral, que é o responsável por consolidar a versão final do LOA, e ele podia fazer pequenos ajustes, equilibrar gastos, direcionar recursos para setores estratégicos. Mas em 2019 houve uma mudança. Naquele momento o Congresso então mudou a LOA e destinou mais de 30 bilhões de reais para controle desse relator geral e deram poder para ele redistribuir esse valor livremente entre deputados e senadores. E, para piorar, não havia necessidade de registrar o nome dos parlamentares quando esse dinheiro fosse enviado para as bases. O presidente Bolsonaro até chegou a vetar essa manobra, mas depois negociou nos bastidores, segundo vários deputados e senadores, e sancionou 3 projetos de lei que, na prática, viabilizavam o mesmo esquema, só que com um valor menor, pela metade. E desde então, essa prática tem que se perpetuando com outro nome, né, orçamento do relator, enfim. E houve mudanças recentes, basicamente agora o nome do parlamentar autor da emenda é registrado e há regras mais claras da distribuição da emenda, só que essa distribuição ainda é extremamente desigual. Na prática, 80% do valor das emendas fica a critério da liderança dos partidos, e quanto maior o partido, maior o montante. Então, na prática, os deputados e senadores mais próximos das lideranças partidárias, das pessoas, recebem mais dinheiro, enquanto outros ficam com pouco ou nada, né? Então, na prática, isso faz com que muitos parlamentares tenham mais recursos que ministros da presidência, tanto que um deputado negou o convite a ser ministro do Lula, invertendo completamente a lógica do que é o que o executivo executa e o legislativo, ele apenas é um contrapeso, apenas não, mas ele faz um contrapeso ali, ele vigia o poder do executivo. Então nós temos agora o pior dos mundos, né? Partido sem unidade ideológica real, cada parlamentar tem estrutura própria para garantir sua reeleição, usando dinheiro público, mesmo que só legalmente, tá? E não depende mais do presidente para quase nada. E claro, quem se beneficia com tudo isso é o Centrão. E aqui, eu sei que como eu já falei, fiz um vídeo específico sobre o Centrão, mas é importante destacar alguns pontos básicos aqui. Como eu já falei, o Centrão são políticos fisiológicos, ou seja, eles não têm uma ideologia clara, o projeto de país, mas eles usam o clientismo, o assistencialismo, muitas vezes
a corrupção para poder ganhar votos. E uma dessas táticas é eles pegar essas emendas, mandar para uma cidade, construir alguma coisa, mandar dinheiro para cabos eleitorais e assim conseguir ganhar votos com isso. E outra coisa, eles normalmente representam na prática um grupo com bastante poder político, né? Normalmente o agronegócio, ou grandes empresas, ou elite do funcionalismo público, forças armadas, megas igrejas, entre outros. É assim que se formam as tais bancadas temáticas do Congresso. Então, é por isso que a gente não consegue aprovar nenhuma grande reforma no Brasil, porque cada um desses grupos vai lutar por manter ou aumentar os privilégios do seu grupo. E aí, então a gente tem esse cenário caótico e o próprio Congresso que ele vai resolver o problema, ele só perpetua, tanto que eles foram lá e aprovaram uma lei para aumentar o número de deputados federais, que não só vai aumentar os gastos do governo federal, como vai acionar mecanismos automáticos que vão aumentar o número de deputados estaduais e vereadores nos estados e municípios. Então, só para resumir, nós estamos num parlamentarismo já? Não, estamos num sistema pior, porque no parlamentarismo, o Congresso ele já elege o primeiro-ministro governa, tá? E o Congresso, portanto, tem a responsabilidade. As pessoas não responsabilizam os congressistas. Então estamos no semipresidencialismo? Não, porque no semipresidencialismo normalmente funciona assim. Se o presidente tem base parlamentar, ele governa. O semipresidencialismo, na prática, vira um presidencialismo. Se ele não tem, vira um parlamentarismo. Então o Congresso também é responsabilizado. Então a gente tem o pior dos mundos. A gente tem um presidente que fica brigando com o Congresso num braço de ferro. A gente tem um Congresso que não é responsável, né, não é responsabilizado pelo povo, mas tem muito poder na política e só tem um pensamento de privilégios a grupos e não em melhorar o país como um todo. E é por isso que eu insisto tanto em reforma política. Precisamos mudar o sistema eleitoral, o sistema partidário e até mesmo a representação dos estados no Congresso. Mas isso é papo para outro vídeo. Isso aqui já está ficando muito longo. Então ficou claro? Se você entendeu, críticas, sugestões, coloca nos comentários. E esse é o tamanho da crise que nós estamos enfrentando. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva, que próximos vídeos e textos virão explicando melhor esses dados e mais detalhes sobre essa questão e outros problemas que o Brasil enfrenta. Inclusive, siga também a gente nas outras redes sociais, porque lá eu publico com mais frequência. É isso, valeu, falou.